Sejam uma vez mais bem-vindos aos programas educativos online criados e dinamizados pelo Jardim Zoológico. O vídeo 2 é direcionado para os alunos do terceiro ciclo do ensino básico e o tema são então as relações bióticas. Eu apresento-me, chamo Rafael e vou ser o vosso educador zoológico para esta sessão. Sessão esta, onde vamos tentar perceber então o que são fatores bióticos e de que forma distinguimos as relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. Como bem se devem lembrar, na sessão onde falámos sobre os ecossistemas, abordámos também de que forma é que o meio interage com os próprios seres vivos, através de fatores como a luz, a temperatura, a pluviosidade, a umidade, mas também o substrato. A isto chamamos então os fatores abióticos. Mas, quando pensamos nos seres vivos do ecossistema e nas interações que se estabelecem entre estes seres vivos, a isto damos então o nome de fatores bióticos. Como podemos ver aqui nesta imagem, temos um grande leque de seres vivos no ecossistema e estão em permanente interação entre eles. Se quisermos distinguir entre os dois tipos de relações que se podem estabelecer entre os vários seres vivos num ecossistema, podemos dividi-las de duas formas. Temos aquelas que se estabelecem entre os indivíduos da mesma espécie, neste caso damos o nome de relações intraespecíficas, como temos aqui no exemplo da imagem o chimpanzé, nesta fotografia tirada no Jardim Zoológico. Por outro lado, podemos ter também um tipo de relação interespecífica, ou seja, quando se estabelece entre seres vivos de espécies diferentes, como temos aqui entre o rinoceronte branco e aquelas pequenas aves. Já vamos ver o que acontece nesta relação entre estas duas espécies diferentes. Começando então nas relações intraespecíficas, as relações entre indivíduos da mesma espécie. Um exemplo é, por exemplo, o da cooperação, ou seja, espécies, neste caso sociais, que vivem em grupos, muitas vezes onde existe uma divisão de tarefas. Aqui as suricatas são conhecidas por, dentro do seu seio familiar, todos os indivíduos terem uma função atribuída, pode ir desde ao tomar conta das crias, a observação à procura de predadores, na típica posição de vigia, como já devem ter visto, mas também a procura de alimento e o próprio escavar túneis, como vamos conseguir ver de seguida no vídeo que está a passar. Outra espécie social que acaba por cooperar, no fundo, também são, por exemplo, os pinguins. Se bem que aqui podemos estabelecer uma ligeira diferença, enquanto que no caso dos pinguins podemos dizer que habitam em colónias, ou seja, grandes grupos onde não existe uma grande divisão de tarefas entre si, mas pelo facto de viverem em grupos acaba por ser muito positivo para a reprodução desta espécie. No caso das suricatas, podemos dizer que vivem em sociedade, onde temos então esta divisão de grupos, mas também temos uma hierarquia estabelecida dentro do grupo. Outro exemplo é, por exemplo, no caso dos elefantes. Os elefantes africanos, que nós também encontramos no Jardim Zoológico, as fêmeas que também vivem em grupos. A fêmea mais velha é a fêmea então dominante. É ela que decide o rumo do grupo e só é substituída após a sua morte. Nesse caso, a fêmea imediatamente mais velha, a fêmea dominante anterior, é ela que acaba por tomar então esta posição. Neste caso, podemos dizer que para os indivíduos que estão a interagir, neste caso, acaba por ser benéfico para ambos, que vão tirar então benefícios deste tipo de relação, desta cooperação. Por outro lado, temos o contrário. Indivíduos da mesma espécie acabam também por competir, tanto seja por recursos, por território ou também pelo acesso às fêmeas para se conseguirem reproduzir. Um desses exemplos que nós conseguimos encontrar e visualizar com relativa facilidade quando visitamos o Jardim Zoológico é o do gorila ocidental das terras baixas. Os machos são conhecidos por terem o seu dorso prateado e isto acaba por ser um sinal da sua dominância no seio deste grupo. O gorila é conhecido também pelo gigante gentil, uma vez que é bastante raro partir para o confronto físico com outros gorilas. Tentam utilizar sinais
como este que estamos a ver, sinais visuais, esta pose dominante, o facto de estar a mostrar o seu dorso prateado, mas também a secreção de odores e próprios sons que ele faz ao agitar árvores prestes, ou mesmo grunhidos que ele também produz, tudo de forma de mostrar a outro gorila, se entrasse no seu território, de que aquele território já tem um grupo de gorilas e já tem um macho dominante a ocupar aquele espaço. Quando entramos numa relação deste tipo, aqui os sinais acabam por se alterar, acaba por ser um tipo de relação que vai trazer prejuízos para ambas as partes. Quando existe esta disputa, então, seja por recursos, pelas fêmeas ou mesmo pelo território. A competição aqui levada ao extremo, dentro da mesma espécie. Damos o nome, então, de canibalismo. Algo que acontece, por exemplo, nos dragões de Komodo, que também conseguimos ver no Jardim Zoológico, o maior lagarto de todos, que pode chegar a atingir os 3 metros de comprimento. E a verdade é que o canibalismo pode acontecer nesta espécie. Os indivíduos adultos podem se alimentar dos indivíduos mais jovens no que toca aos dragões de Komodo. Por isso é que, se conseguimos observar, acabamos de ver no vídeo que está a passar, um dragão de Komodo com um tom ligeiramente esverdeado. Isto acontece porque nesta altura os nossos dragões de Komodo ainda eram bastante jovens e nesta altura da sua vida os dragões de Komodo apresentam esta coloração porque também passam uma maior parte do seu tempo no topo das árvores para evitarem então serem predados pelos indivíduos mais adultos, como o que estamos a ver na fotografia, que já têm um tom então mais acastanhado, uma vez que já se deslocam mais, já passam uma maior parte do seu tempo então no sol. Daí haver esta diferença de coloração verde nos mais jovens e uma coloração mais escura nos indivíduos mais velhos. Neste caso, acaba também por ser uma variedade do tipo de relação de competição intraespecífica, acaba também por ser um tipo de relação com prejuízos para esta espécie. Passando então às relações interespecíficas, ou seja, para relembrar, as relações que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. Podemos começar pela cooperação, em termos de cooperação interespecífica, peço desculpa. Também vamos encontrar aqui 2 tipos de cooperação diferente. Temos o caso da simbiose, onde há aqui uma necessidade nesta relação para a sobrevivência das espécies envolvidas. Temos o caso dos líquens, que no fundo são associações, é uma associação entre uma alga e um fungo. Desta forma, o fungo acaba por ceder à alga sais minerais e água necessária à sua sobrevivência e, por outro lado, a alga, através da fotossíntese, acaba por ceder ao fungo matéria orgânica necessária também para a sua sobrevivência. Estabelece então esta relação de cooperação, de simbiose, necessária para a sua sobrevivência. Que acaba por ser então uma relação benéfica para ambos os intervenientes. Outro exemplo de cooperação interespecífica são as relações de mutualismo. O mutualismo é um tipo de cooperação facultativa, ou seja, não é obrigatória para a sobrevivência destas espécies, mas acaba por trazer benefícios quando estas interações se estabelecem. Por exemplo, estamos aqui a ver o rinoceronte branco na sua instalação do Jardim Zoológico, algo que é muito comum vermos no habitat natural nestas grandes espécies de herbívoros, na savana, por exemplo, é encontrarmos pequenas aves por cima do corpo destes animais. O que estas pequenas aves estão a fazer é alimentar-se de pequenos parasitas, pequenos insetos que possam estar a cobrir o corpo destes animais, e muitos destes parasitas, estes insetos, podem ser vetores de doenças que poderiam ser muito prejudiciais para estes animais. Portanto, uma vez que estas aves se alimentam desses parasitas, acaba por ser benéfico para a ave que se está a alimentar, mas também seja para a girafa como para o rinoceronte, que se vai ver livre então desses parasitas. Daí ser então uma relação positiva para ambos os intervenientes. Isto também acontece, por exemplo, no reino das plantas. E um exemplo em que se estabelece então até com outros animais são o exemplo da polinização, onde temos animais que ao se alimentarem do néctar que as plantas produzem, ao se deslocarem até essas flores, vão ficar cobertos do pólen dessa flor e vão transportar esse pólen para outras flores, permitindo então a reprodução de várias plantas ao terem este comportamento. O mutualismo é então um exemplo
de uma relação benéfica para ambos os intervenientes. Continuando, aqui para outro tipo de relação interespecífica, temos o caso do comensalismo. Se calhar estão a estranhar pelo facto de, para uma relação de comensalismo, termos aqui o nosso exemplo do leão africano, o maior felino do continente africano. E a verdade é que, para muitos carnívoros, seja leões, tigres, leopardos, a verdade é que acabam, no fim de se alimentarem das suas presas, acabam por deixarem partes destas presas das quais não se alimentam, como por exemplo ossos. Ora, há animais que se podem alimentar então destes restos que estes predadores deixam e dos quais já não se seriam alimentar. Portanto, não estão a ter prejuízos com este tipo de interação. Alguns animais, como o caso do grifo e de outros abutres animais necrófagos, acabam por desempenhar esse papel, acabam por muitas vezes se aproveitar dos restos deixados por outros predadores. Portanto, acaba por ser uma relação com benefícios para uma espécie, neste caso o grifo, mas para os leões. Neste exemplo acaba por ser neutro, acabam por sair nem prejudicados nem beneficiados. A isto chamamos então um tipo de relação chamada comensalismo. Ora, há pouco falámos da competição intraespecífica, mas a competição também está presente entre espécies diferentes, por exemplo, entre predadores que podem competir então pelas suas presas. Estamos aqui a ver a cheetah a correr a altas velocidades na sua instalação do jardim zoológico, que foi uma estratégia que as cheetahs foram desenvolvendo ao longo dos tempos para conseguir aumentar o seu sucesso quando está a caçar. No entanto, apesar de ter um relativo sucesso, quando está a caçar as suas presas, o que pode acontecer muitas vezes é que outros predadores podem acabar por mais tarde ficar com as presas que ela conseguiu efetivamente caçar. Uma espécie que desenvolveu uma estratégia para evitar que isso aconteça e evitar que os resultados das suas caçadas sejam roubados por outros predadores é o caso dos leopardos. Como estamos aqui a ver neste vídeo gravado na instalação do leopardo da Pérsia, os leopardos são espécies que conseguem trepar para o topo das árvores e carregar as suas presas. Conseguem até trepar para alturas superiores aos 15, aos 20 metros, como estamos aqui a vê-lo a fazer neste vídeo. Isto também acontece, por exemplo, ao nível das plantas que podem competir numa floresta pelo acesso à luz. Temos aqui o exemplo da Monstera deliciosa, ou também conhecida como costela de Adão, uma planta que tem as suas raízes aéreas e que vai crescendo e que se vai desenvolvendo por cima de outras plantas, isto para conseguir chegar com maior acesso a uma altura superior e conseguir então captar mais luz. Muitas vezes nestas plantas também tem uma cor mais escura, isto quer dizer que têm mais clorofila, para conseguirem efetuar então a fotossíntese com mais eficiência. Aqui acaba por ser, tal como vimos há pouco na competição intraespecífica, um tipo de interação com prejuízos para os intervenientes desta espécie, porque vão estar a competir pelos mesmos recursos. Ora, outro exemplo, um exemplo que faltava aqui, é a relação de predação, que se estabelece então entre um predador e uma presa. Aqui estamos a ver um exemplo do predador do jardim zoológico, o tigre de Sumatra, a interagir com um enriquecimento ambiental colocado pelos tratadores na sua instalação, de forma a estimular os seus comportamentos naturais de predação. Aqui, como exemplo, temos um enriquecimento, temos o final do enriquecimento colocado durante a época de Halloween, onde vemos uma abóbora completamente desfeita, abóbora essa que tinha provavelmente carne lá dentro e que os tigres conseguiram então alcançar. No caso da predação, temos então um predador e uma presa e, obviamente, nesta relação, o predador acaba por tirar os benefícios e a presa, como é óbvio, acaba por sair prejudicada. Continuando então, encontramos aqui uma ave que há pouco falámos dela como um tipo de interação positiva para a outra espécie com quem ela estabelecia esta relação. Esta ave chama-se pica-boi, a ave que vimos há pouco quando falámos no mutualismo. E a questão aqui é, apesar do pica-boi se alimentar dos parasitas que estão a cobrir o corpo destes animais,
ela própria se pode tornar um parasita destes animais quando no corpo desses animais deixam de haver então outros parasitas ou insetos dos quais se alimentar. E muitas vezes até acabam por impedir que certas feridas que estes animais tenham no seu corpo consigam sarar para conseguir então alimentar-se do sangue que está a sair dessas feridas e conseguir então ter uma fonte de alimento. Portanto, aqui um caso bastante curioso de um tipo de interação que pode evoluir então de mutualismo para parasitismo, onde temos neste caso um parasita que acaba por se tornar o pica-boi e o hospedeiro, animais como o rinoceronte e a girafa, que já falámos aqui. Obviamente esta relação acaba por ser bastante benéfica para o pica-boi e acabam por ser prejudicados animais como o rinoceronte e a girafa. Fazendo aqui então um resumo, em termos de relações bióticas intraespecíficas, falámos da cooperação, da competição e do canibalismo. Atenção que no caso da cooperação, que geralmente temos essa espécie acaba por sair beneficiada, no caso da competição nem tanto, e no caso do canibalismo também, apesar de estar ali aquela gralha, neste caso a espécie acaba por sair prejudicada. E para estes 3 exemplos, acaba por serem relações obrigatórias. Passando para as relações interespecíficas, como falámos há pouco, podemos dividi-las em 6 tipos de relações, peço desculpa, a simbiose e o mutualismo, que vimos como exemplos de competição, onde ambas as espécies saem então beneficiadas. Temos o comensalismo, onde uma espécie é beneficiada e para a outra acaba por ser neutro, não sai beneficiada nem prejudicada. E depois a competição, com prejuízos para ambos os intervenientes, e na predação e no parasitismo, com benefícios tanto para o predador ou para o parasita, e então com prejuízos para a presa e o hospedeiro. Saliento aqui também que 3 destas relações acabam por ser facultativas, não são obrigatórias para a sobrevivência destas espécies. É o caso do mutualismo, do comensalismo e da competição. Todas as outras são então obrigatórias. Eu espero que tenham aprendido um pouco mais sobre as relações bióticas. Deixo já o convite para apontarem na vossa agenda para não perderem a próxima sessão, que vai ser então sobre os serviços de ecossistemas. Se ficaram com alguma dúvida sobre esta sessão, podem enviar um e-mail para pedagogica@zoo.pt ou consultar o nosso site, e não se esqueçam de passar também pelo o separador do Zoo em Casa, onde tem vários outros recursos que podem consultar, que podem facilitar também a vossa aprendizagem. Obrigado, até à próxima.